Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sábado, dia 3 de maio de 2025. Olha que concurso! Concurso com início 7. Caramba, o concurso hoje, ou de ontem, na verdade, né? Cheio de coisinhas, com máscara, consequência, início 7. Então, hoje o vídeo vai ficar grandão, então pode preparar um copinho d'água aí, uma cadeira confortável, papel, lápis e vamos anotar tudo. Tudo que eu falar aqui para você, o que fizer mais sentido, você anota, separa e aplica nos seus jogos. Bom, vamos começar então vendo se tivemos ganhadores, né? E olha só, para nossa surpresa, tivemos ganhadores. Mas quem em sã consciência faz um jogo com início 7? Eu vou te responder. O fechamento. É verdade. O fechamento, ele faz uma combinação tão esquisita como essa, né? A gente não consegue enxergar aqui, né, a esquisitice desse fechamento, né, desse resultado. Mas aqui a gente já consegue, ó, dar uma olhadinha aqui no padrão visual. Então, aqui a gente já consegue ver esse buracão, né, que é claro, né, a ausência de nenhum número da linha 1, né, e começando o início 7, vamos ver quantas vezes isso já aconteceu. E fora isso daqui, uma sequência de 7 números também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, né? 8, 5, 6, 7, 8 números. Tá? Uma máscara aqui na linha 3, ó, tá vendo? 11, 12, 14 e 15. Olha o concurso anterior. 11, 12, 14 e 15. Na verdade, eu nem tinha visto isso daqui, né, no último concurso, mas tivemos aí essa máscara repetindo por 3 vezes. Olha só, não tinha reparado nisso no último concurso, não vi nenhum comentário aqui. Inclusive, gente, hoje eu vou mostrar bastante coisa, né? Começando aqui, olha, vamos dar uma olhadinha aqui no sorteio. Então a gente já consegue ver, então, tivemos um ganhador, levou para casa R$ 2.291.867,94. Para 14 pontos, pela quantidade grande de ganhadores, né, ficou muito acima dos 200 ganhadores, o prêmio então ficou abaixo de R$ 1.500, então não é considerado um prêmio bom. R$ 1.239,17. O que eu quero mostrar para vocês, vamos voltar aqui para a home, né, para a página inicial. Então, para facilitar mais para vocês, tá? Eu coloquei então aqui o último vídeo que eu sempre gravo. Então, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, vendo eu falar agora, quando vocês entrarem no Gera Sorte, vai estar aqui nessa área, e rolando um pouquinho mais, tem o penúltimo vídeo, então, para vocês não se preocuparem. E se você quiser assistir todos os outros vídeos, você clica nesse botão, ele vai abrir aqui o canal Gera Sorte já na parte de vídeos. Então, para você não pegar e ter toda aquela dificuldade, tá vendo? Ele vem sempre início, então aqui ele já vem direto para vídeos. E aqui você consegue selecionar o vídeo que você quer aqui, dentre tantos vídeos que eu já gravei, beleza? Vamos fechar essa tela aqui. Mais uma novidade que eu quero falar para vocês. Então, deixa eu ver onde que eu deixei. Aqui, ó. Na ferramenta excluir colunas, olha que legal, né? Essa matriz esse concurso de ontem, com a matriz que carrega a ferramenta, que é o R5 e faça 14 pontos, também teria feito os 15 pontos. Bastasse acertar esses 5 números aqui, ó. 1, 8, 17, 18 e 19. Só isso. E para 14 pontos também teríamos aí, deixa eu ver quantas possibilidades. 6 possibilidades aqui de acertar os 14 pontos, né? Acertando qualquer conjunto desses 5 números aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que conforme prometido, aqui, olha, você selecionando a caixinha de matrizes e rolando a tela mais para cima aqui, olha, eu coloquei aquela matriz de 18, de 3 jogos de 18 números. Vamos dar um clique nela aqui, carregar ela. Olha só que legal, então de ontem, já com o concurso de ontem, já teria feito 12 pontos. Então se você tivesse acertado 3 números... Quais 3 números, Ricardo? Vamos desdobrar. 36 possibilidades de você ter tido lucro. É claro que seria um lucro bem pequeno, tá? Mas você teria o lucro com 3 apostas apenas, acertando 3 números. Não estamos falando de acertar 11, 12, 13, 14, 15. Não, estamos falando de acertar 3 números apenas. Quais números, Ricardo? Aqui você iria ter que escolher de 01 até 18. O que aparecesse nessas linhas aqui, você acertaria 12 pontos.
qualquer uma dessas possibilidades. Acertando o 010203, o 010215, o 010216 e assim por diante, ó. 3, 4, 17, então teria 36 possibilidades então, nessa matriz. Será que teria outras chances de eu fazer 13 pontos nessa matriz aqui, Ricardo, nesse último concurso? Então eu vou apresentar para você então hoje, por isso que eu estou falando que o vídeo vai ficar grande. Um recurso que eu acho que eu mostro em um dos 16 vídeos que tem aqui na playlist do Vídeo Ajudas. Mas vamos dar uma olhadinha aqui o que significa esse botão editar. E já quero deixar claro, isso só funciona com matrizes pré-definidas. O que são matrizes pré-definidas? Matrizes que estão aqui dentro da ferramenta. Se você escolher a sua própria matriz, isso daqui não funciona, tá? Então vamos clicar em editar. Bom, olha só, a matriz, ela foi construída nessa ordem aqui, ou seja, sequencial. O que eu posso fazer? Eu posso rotacionar os elementos aqui e modificar a estrutura da matriz. E ela não vai perder ainda os 99,99% de chances de 11 pontos. Então, vamos dar um clique aqui em rotacionar. Só que é tudo automático. Deixa eu limpar aqui para não confundir, tá? É tudo automático. Olha, eu modifiquei a estrutura da matriz, então eu pedi para ela recombinar os 3 grupos nessa sequência. E dessa vez ela só me deu 12 pontos. Mas vamos ver aqui que é possível fazer até 13 pontos. Aqui, olha, tá vendo? Neste caso em específico aqui, olha, essa matriz aqui, se eu tivesse, né, utilizado essa matriz nessa sequência e tivesse utilizado, por exemplo, vamos pegar esse daqui, ó, 1, 8 e 16. 1, 8 e 16. É muito fantástica essa ferramenta, viu? Bom, escolhi 3 números, então significa que eu quero que ele tire todos esses números da coluna 1, quero que ele procure a coluna 8 e tire todos os números, e quero que ele procure a coluna 16 e tire todos os números. E quando eu faço isso daí, eu transformo uma matriz de 18 colunas numa matriz de 15 colunas. Basta eu clicar aqui e ele tirou o prêmio daqui e jogou para cá. Então, se eu conferisse isso daqui com o último concurso, tá? Soltasse meu jogo aqui, olha, teria feito 13 pontos apostando apenas 3 jogos, tá? Então, um lucro aí de R$21. Isso daqui para um sistema de dobrar a aposta é fantástico. Coisa que eu não recomendo, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, fique por conta de vocês aí, por sua conta e risco. Então, era isso que eu queria mostrar. E agora mais uma outra coisa é que se eu quisesse, por exemplo, passear nas matrizes aqui, eu posso desmarcar a parte de estatística. Aqui, para não confundir, eu posso também desmarcar isso daqui e até zerar aqui, ó, a caixa de jogos aqui, beleza? E eu poderia vir aqui e selecionar, por exemplo, outras matrizes. Então, eu estou na matriz de 11 se acertar 15. Vamos pegar essa matriz aqui de 13 se acertar 15. Então, no último concurso, essa matriz teria dado 14, 13, 12 e 11 pontos. E não teria dado 15, mas com apenas 70 jogos, eu conseguiria fazer 14 pontos acertando apenas 3 dezenas, tá? Então, ou o 1, o 15 e o 16, ou o 1, o 15 e o 17, ou o 1, o 16 e o 17, ou o 15, 16 e 17. Então, teríamos aí, olha só, teria 7 possibilidades, beleza? Eu fiz de propósito isso daqui, tá? Porque quando você tira aqui, ele tira o foco. Vocês perceberam que aqui ficou circulado? Aqui, vamos escolher uma outra matriz para você ver. Agora, eu vou escolher essa matriz aqui, ó. Ela vai pegar... Deveria ter... É uma matriz muito grande essa daqui. Aqui, ó, pronto. Percebeu que ficou circulado aqui? Significa que o foco está aqui. Então, se eu pegar e colocar, pressionar a minha setinha do teclado para baixo, eu modifico essa matriz, tá vendo? Eu vou mudando lá a listagem, eu pulo para a próxima matriz. Então, essa matriz teria dado 14 pontos. Aqui, ó, essa teria dado 15 pontos. Essa teria dado... Opa, 15 pontos eu falei? Não, 13 pontos. 13 pontos. Tá? Voltei um aqui, ó. Tá vendo que eu tô percorrendo
as matrizes aqui só com a tecla para baixo do meu teclado. Tá vendo? Então eu vou verificando muito rapidamente o que as matrizes premiaram, tá? Olha, essa matriz aqui com 19 jogos apenas teria feito os 15 pontos, 14 pontos, 13 pontos, 12 pontos e 11 pontos. Então essa foi a atualização que eu fiz na ferramenta. Bom, por ser um vídeo de sábado hoje, por isso que eu optei em falar tudo isso daí, então vai ficar um vídeo muito grande, tá? Provavelmente acima dos 30 minutos, para mim poder explicar tudo isso daqui para vocês. Legal? Então posso encerrar aqui essa parte da ferramenta Excluir Colunas. Essa ferramenta está disponível para qualquer assinatura que você fizer no site GeraSort. Pode ser uma assinatura de 30 dias só para você testar. Faz lá, você vai ter tudo liberado. Essa ferramenta, ferramenta de fechamentos, ferramenta de conferência e simulação, tá? E aí você me ajuda também a manter esse trabalho. Beleza? Então deixa eu ver o que eu tinha aberto aqui. Ah, tá. A gente estava falando aqui... A gente estava falando do concurso, né? Vamos pegar aqui de novo, sorteios. Quem em sã consciência faz um jogo iniciando com a dezena 7? Bom, falei para vocês, o fechamento. Então, deixa eu deixar um exemplo aqui para vocês nessa tela aqui, ó. Eu escolhi esse fechamento aqui, ó, um fechamento de 17 números aqui que garantisse 15 pontos para mim, tá? Só que eu optei em fazer um fechamento completo, né? Com a garantia de 15 pontos. Então, se eu colocasse as 15 dezenas dentro das 17 que eu escolhi, eu teria os 15 pontos. Então, essa foi a minha escolha, 01, 02 e todas as outras dezenas que saíram no último concurso, tá? Então, perceba que aqui não tem algo de muito anormal, tá? Não tem, porque eu tenho 3 dezenas pilares. Aqui, ó, somente 2 dezenas na primeira linha, mas na segunda eu tenho 4 dezenas, na terceira eu tenho 4 dezenas, na quarta linha eu tenho 4 dezenas também, e aqui eu tenho duas dezenas, tá? Se eu fizesse, por exemplo, um fechamento de 18 dezenas, tá? Uma dessas linhas aqui provavelmente teria 3 números. Ainda seria até melhor para você ver e você não suspeitaria que poderia ter um jogo de 17, um jogo começando com a dezena 7. Mas olha só, eu não tenho controle nenhum sobre os jogos gerados, tá? Porque quem faz isso, a função é da ferramenta, é do fechamento, é da execução do procedimento, né, da função do fechamento, da organização dos seus números. O que eu tenho controle por enquanto é só na escolha das dezenas. Então eu escolhi as dezenas, agora a ferramenta tem, né, a capacidade de organizar tudo isso daí e me devolver, né, os jogos organizados em cartelas de 15, porque ele vai fazer isso daqui. Ele vai pegar as 17 dezenas que eu escolhi aqui, vai me organizar em jogos de 15, vai me dar uma garantia de 15 pontos se eu acertar as 15 dezenas entre as 17 que eu escolhi. Tudo isso com 136 jogos e eu não utilizei nenhuma fixa. Então, é o fechamento que faz. E onde que ele faz? Aqui. Então, ele desdobrou os 17 números em conjuntos de 15. E aqui eu tenho 136 jogos. E olha, a maioria dos jogos está dentro das conformidades. Olha lá, 01, 02. Provavelmente eu tenho jogos começando com a 02 aqui também, ó. Começando com a 01, começando com a 02. E ó, ualá! Né? Temos um jogo aqui iniciando com a dezena 07. Que na verdade vai ser o jogo premiado. Se você conferir, esse foi o jogo premiado, tá? Vamos pegar aqui, olha, vamos jogar isso daqui para conferência. E tá aqui, olha, uma pontuação de 15 pontos. Qual pontuação que foi? A última. Opa, aqui, ó. O cartão de número 136, que foi a última combinação. Então, por isso que eu falo para vocês, você não tem controle até ele desdobrar, mas depois você vai ter controle sim. Aqui você tem controle agora do que foi feito? Agora sim, porque se você olhar aqui para baixo, os mesmos 136 jogos que estão aqui, eles estão aqui também e você pode excluir qualquer jogo. Então, qualquer um tiraria aí os 15 pontos, iria pegar e ia falar assim, não, esse jogo aqui está com um botão vermelho, indicando que um início 7, tá vendo? Uma linha zerada aqui, apenas 2 números de Fibonacci, vou excluir ele. Cliquei aqui, excluí ele.
perdeu os 15 pontos, tá? Então, por isso que quando você utiliza a ferramenta de fechamentos, ela já é uma forma organizada e reduzida de combinações. Então, você não deve retirar mais. Quando você retira, você está tirando a possibilidade aí do prêmio que a ferramenta com tanto sacrifício organizou para você. Então, pense muito bem quando você for refinar, quando você for filtrar um jogo de fechamentos, tá? Bom, deixa eu fechar aqui então. Fechar aqui. Fechar a nossa ferramenta de excluir colunas. Bom, eu deixei aqui porque essa tela aqui, muito obrigado, 501 visualizações, quase chegamos aí a 100 curtidas, 100 likes, 17 comentários. Deixa eu ver se eu tinha aqui uma coisa para responder, eu acho que eu tinha. Fala, cara, tranquilo, eu não tinha visto esse comentário aqui. Identifiquei uma máscara, olha só, valeu, Robson. Mas não foi isso que eu vi, não. Aqui, olha, foi o Davi que me perguntou e eu respondi isso daqui. Não sei aonde que foi parar a resposta, mas eu respondi essa questão do Davi. Caramba, tenho certeza de ter respondido isso daqui, tá? Davi, se você recebeu a resposta, ou se alguém que está acompanhando aqui recebeu, deixa no comentário aqui, mas eu recebi sim, porque eu falei que eu teria que fazer isso daqui através de ferramentas na prática. Davi, os meus jogos lá, os jogos da ferramenta excluir colunas, pode até coincidir de uma dezena ela aparecer nos três jogos. Não significa que essa dezena é fixa e as outras são variáveis, porque fechamento com dezenas fixas, né, ele tem um padrão diferente. Tá? Por exemplo, se eu pegasse aqui, olha, eu fechei, né, a tela. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo. Aqui, esse daqui, ó. Então, não é esse, não. Vamos reabrir de novo outra guia. Vamos ver se ele consegue reabrir. Aqui vai reabrir. Beleza, isso daqui. Olha só, por exemplo, se eu quisesse construir um fechamento com uma dezena fixa nesse fechamento aqui, queria construir um fechamento de 17 números, onde se eu acertasse uma fixa e outras 14 variáveis, eu teria os 15 pontos. Então já começa por aqui, olha, eu teria que separar a dezena que eu quero fixa. Normalmente, quando eu construo um fechamento, eu sempre deixo as primeiras dezenas como fixa, tá? E depois eu parto para a construção do fechamento. Então, qual que seria o meu fechamento? Eu teria que diminuir esse parâmetro, esse parâmetro, esse parâmetro e esse parâmetro. Então, aqui ficaria 16, aqui ficaria 14, 14, 14. Quando eu construísse esse fechamento, aí eu teria que juntar com a dezena 01 em todos os jogos. Então, vamos pegar aqui, abrir numa nova guia e vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Então, como são 3 parâmetros iguais, são que eu iria fazer, no caso 16, 14, 14, 14, significa que é um fechamento completo. Então, pelas probabilidades, eu consigo identificar quantos volantes seriam necessários. Então, eu posso pegar aqui, diminuir isso daqui até 16. Eu posso diminuir isso daqui para 14, esse para 14 e esse para 14. Beleza? Bom, muito bem. Num fechamento completo de 17 dezenas, eu tenho 136 jogos, possibilidades. Então, eu preciso desdobrar isso daqui. Então, eu vou ter 136 jogos com 100% de garantia de 15 pontos se eu conseguir encaixar as 15 dezenas aqui dentro. Se eu fosse transformar esse fechamento de 17 números num fechamento de 17 números com uma fixa, acertando uma fixa, então já cairia de 136 jogos para 120 jogos. Então eu teria que construir um fechamento como esse, 16, 14, 14, 14, tá? Mas 14 dezenas não passa na lotérica, e mesmo assim eu teria um jogo de 16, né?
de 16 números e o que eu quero é de 17. Então, eu teria que juntar a cada uma das 120 combinações a dezena fixa, tá? Então, aqui passaria a ser 17, 15, 15, 15 e a dezena fixa 1. Porque nesse fechamento aqui, a dezena fixa é 0, ou seja, não tem dezenas fixas. Por isso que precisa de mais volantes. Entendeu? Então, quando você opta por um fechamento com dezenas fixas, você tem que acertar praticamente 2 vezes, porque você tem que acertar as dezenas sorteadas dentro das dezenas que você escolhe, né, no seu fechamento, e você tem que acertar a fixa também. Por isso que é uma forma reduzida. Beleza? Não dá para mim explicar mais na prática com isso daí, eu teria que construir o fechamento, sai muito fora do escopo aí, tá? Talvez 1 ou 2 pessoas só se iriam beneficiar quanto a isso daí, né? Quanto a todo esse trabalho, o vídeo não subiria, tá? Então, eu tô só explicando de uma forma mais fácil de você entender por um fechamento completo, tá? E quando a gente chama de variáveis, ela tem que ter um padrão. E neste caso aqui, se fosse um fechamento de 17 com uma fixa, a variável, no caso, elas seriam as 14 aqui, mas dentro de um fechamento. Então, eu teria que fazer esse desdobramento aqui. Essas seriam as variáveis, cada uma das 120 combinações. Então, quando você fala, você me dá um fechamento e você não fala só tem variáveis, eu não sei se o fechamento está completo ou não, porque eu não sei como foi construído. Agora, quando eu construo um fechamento aqui, quando você vê dentro do Gera Sorte aqui as diversas opções que você tem aqui, ó. Vamos clicar aqui, olha. Vamos abrir um fechamento aqui, ó. Por exemplo, aqui, olha, fechamentos com fixas. Esses fechamentos com fixas aqui foram todos construídos aqui, olha. Tudo construído com fechamentos mesmo, tá? Então, separa as dezenas fixas e depois eu vejo, por exemplo, 20 números, eu tenho que tirar 5 números. Então, eu vou fazer um fechamento de 5 números. E aqui eu tenho que diminuir todos os outros parâmetros. É muito complicado isso daí, muito trabalhoso e um processo totalmente manual. Então, quando você vê planilha aí, ele já copiou de um processo de uma pessoa que ficou exaustivamente testando aquilo lá, né, colocando fórmulas, colocando todo o conhecimento dela, e ela simplesmente copiou a matriz e jogou para uma planilha. Ela nem sabe como que é feito isso daí. Então, fica aqui então somente para fins didáticos, tá? Fechando aqui, hoje o vídeo vai ficar bem longão mesmo. Fechando aqui também, fechando aqui. Muito obrigado então a todos vocês que comentaram. Esse vídeo aqui, olha, tá vendo? Tivemos poucas visualizações, mas eu percebo que depois que eu coloquei dentro lá do Gera Sorte na página inicial, as pessoas estão acessando mais. Por quê? Porque não são inscritas no canal. Então, considera que se inscrever no canal e tocar no sininho, marcar a primeira opção lá do sininho. Ciclo fechou, então perdemos a referência, enfim, né? Tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos. Isso já tinha acontecido 74 vezes com o concurso de ontem, então foi a 75ª vez que isso aconteceu. Então agora a gente perde totalmente a referência. Podemos fechar aqui, então já expliquei. Meus parabéns a todos vocês que fizeram pontuações. E voltando então aqui para a tela inicial, início 7, vamos dar uma olhadinha quantas vezes isso já aconteceu. Então eu vou trazer aqui a ferramenta de estatística, lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui, você também consegue fazer lá no site Gera Sorte. Vou clicar aqui na caixinha de opções e vou até a última opção aqui, última não, né? A penúltima, onde está dezena início, primeira posição. Então, quantas vezes a dezena 07 já saiu na primeira posição? Essa é a segunda vez. Então, não era um evento inédito. Olha, mas um evento inédito é começar com a dezena 08. Já tivemos até um concurso que começou com a dezena 09, que foi lá no 3.283. Mas com 08 nunca tivemos esse início. E com 07 é a segunda vez. Agora, o que a gente percebe nessa tabela tabela estatística, tabela de tendência, é que o 01 ele pode voltar, né? Porque já está com alguns concursos sem ser sorteado, e também podemos ter um início 5, tá? Por que não? Porque, olha só, 84 concursos em atraso, sendo que a cada 69 ele volta, tá? Então, essa daqui também é uma ferramenta muito boa para a gente acompanhar.
Na região dos primos veio 4 dezenas, 6 na cruz, 8 ímpares, 7 na moldura, 2 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu 10 do último concurso, padrão de linhas 54420, padrão de colunas 43332, 3 bolinhas vermelhas, então um concurso aí muito ruim demais, tá? Bom para quem fez 15 pontos, é claro, né? Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. A dezena 07 aqui, que iniciou o concurso, né? Primeira dezena na posição aqui, e ela é a melhor dezena nos 10 últimos concursos. Você deve escolher de 5 a 8 dezenas desse conjunto, de 3 a 4 desse conjunto, e de 3 a 6 desse conjunto. Com 4 ou 5 joguinhos aí, você já entra na zona de premiação. 3 sugestões aí para 17, 18 e 19. Corre lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar. E já aproveita e copia e cola também os jogos prontos. 20 jogos gerados dentro do padrão. Aqui outros 20 gerados com a condição de 9 repetidas do último concurso. Ainda insistindo em 8 primos, 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. Padrão visual, novamente, então tivemos aqui uma sequência. Você pode pegar lá também na área de estatística para mostrar para você quantas vezes já tivemos uma sequência de 8 números. Eu não vou fazer isso daí agora porque o vídeo está ficando muito grande. Então aqui tivemos a máscara aqui por 3 vezes consecutivas, né, a mesma máscara. Não temos muito o que falar aqui agora, claro, né, o retorno das dezenas 01. Dezena 07 já está no momento de falhar. Dezena 9 era um retorno após a falha, retornou. Dezena 12 se tornando presa, juntamente com as 14, com a 15, com a 17, todas presas. Dezena 25 continua presa, também uma atenção maior para ela agora, para ela falhar, porque já está no momento de falha. Quando a dezena chega no 6º, no 7º concurso consecutivo, ela tende a falhar. Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Podemos fechar o ciclo, então, perdemos a referência. Números primos, estamos com a tendência de 8 dos 9 números, com um atraso muito grande, 116 concursos. Tá? Então vale a pena insistir então, em alguns jogos com essa condição. Tendências para 3, 5, 7, 8 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 4 e 7 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 6, 7, 10 e 12 dezenas. Números da moldura, tendências para vir 8, 9, 10 e 12 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para vir 4, 5 e 6 dezenas. Na progressão, tendências para vir 6 e 8 dezenas. Então, olha, 8 dezenas para progressão também está muito bom, porque o atraso igualou a média. Então, pode ser que isso daqui aconteça nos próximos concursos. Ciclo dos primos, dezena 13 para fechar. Ciclo da cruz, dezena 13 também para fechar. Ciclo dos ímpares, dezena 1 e 13 para fechar. Ciclo da moldura, começou agora. Compensa muito você fazer isso daqui, ó. Seleciona todas essas dezenas, dá um Ctrl C, vem aqui na caixinha de opções aqui, olha, e marque, clique nessa segunda opção, estatística personalizada. Carregando a ferramenta, você vem aqui nesse campo, solta com Ctrl V, clica aqui em gerar, e ele vai fazer uma análise, então, das dezenas que você escolheu. Então, são 9 dezenas aqui escolhidas. Então, qual que é a tendência aqui? É vir 2, 3, 4, 6 e 7 dezenas. O que mais acontece? 5 dessas dezenas não está em tendência. O que é a segunda coisa que mais acontece? 6. Então, esse daqui é o nosso ponto de partida. Então, escolher de 6 dessas dezenas aqui. Então, significa que vai falhar aí pelo menos 3 desse conjuntão aqui. Ciclo do Fibonacci fechou e ciclo da progressão 3 dezenas também para fechar esse ciclo. Bom, eu me mantive aqui menos de 30 minutos para você pegar todo esse conteúdo, separar, né, e ver o que mais fizer sentido para você, você aplica nos seus jogos. Eu desejo um maravilhoso final de semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.